Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através de Batuíra, Espírito de Luz. Ele nos diz assim: embora muitas vezes a sentirmos-nos desolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o divino amigo. Ele, o mestre silencioso e eloquente, caminhará conosco, amparando-nos à experiência. É como se voltássemos a velhos tempos, registrando-lhes as palavras: tende bom ânimo, eu estou aqui. Eis a sugestão que Batuíra nos passa, que eu faço questão de repetir. Batuíra nos diz: embora muitas vezes a sentirmos-nos desolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o Mestre Jesus, o amigo divino. Ele, silencioso e eloquente, caminhará conosco, amparando-nos à experiência. É como se voltássemos a velhos tempos, registrando-lhes as palavras: tende bom ânimo, eu estou aqui. Então, por pior que seja a nossa situação, não é? Por mais dolorosa que seja a nossa situação, nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus está conosco. Em cima dessas palavras de Batuíra, vem o autor do livro, que vai nos dizer o seguinte: há trechos da nossa caminhada pela vida em que nos sentimos sozinhos e desolados. É verdade. Impossível evitar esses momentos, pois ninguém passa pela vida sem experimentar dores, decepções, enganos e perdas de toda ordem. Talvez você esteja passando exatamente agora por esse pedaço de caminho. Jesus nos alertara sobre isto, explicando que no mundo nós teríamos aflição. Nem mesmo ele foi poupado de enfrentar essas aflições. Muitas vezes eu me pego orando a Jesus para quem? Para que me livre dos problemas. Esquecendo-me, porém, de que ele mesmo enfrentou os seus, que não foram poucos ou insignificantes. A cruz do Cristo é a maior prova disso. Está vendo? Cada um tem sua própria cruz, que hoje é representada pela soma de desafios que recebemos da sabedoria divina para testemunharmos o nosso aperfeiçoamento. Esse foi o exemplo que Jesus deixou na cruz. A vitória do amor sobre o ódio, a vitória do perdão sobre a culpa, a vitória da fraternidade sobre o sectarismo, da coragem sobre o medo, do esforço sobre a inércia, enfim, a vitória da vida sobre a morte. Temos uma cruz no lar que nos pede o exercício diário da compreensão e da tolerância, virtudes que ainda nos são poucos desenvolvidos. Temos uma cruz em forma de doença, a qual nos vigia os excessos de toda ordem, cobrando de nós a assimilação da moderação. Carregamos a cruz das dificuldades financeiras, as quais nos ensinam a trabalhar com mais afinco, a gerenciar as nossas despesas no regime da simplicidade, a aprimorar as nossas capacidades, muitas vezes relegadas à inatividade. Trazemos a cruz da perda de um ente querido, por meio da qual aprendemos a amar as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado, a fim de que o remorso não nos surpreenda quando elas partirem. É verdade.
Todas essas dores são dores evolutivas, dores de crescimento. Elas incomodam, não há dúvida, mas são comparadas à dor do parto, em que a musculatura do útero se contrai para que o bebê possa sair. O objetivo da prova, que hoje nos constrange a dar à luz a um novo ser, lapidando nossas arestas e imperfeições para nos deixar mais famosos. É como se fosse uma cirurgia plástica em nosso espírito. A prova, seja ela qual for, é um tratamento de embelezamento espiritual. Portanto, na hora da dor, vale a pena seguir o conselho espiritual de Batuíra. Quando a cruz estiver pesada demais, minha amiga, meu amigo, mentalizemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estará conosco, silencioso e eloquente. Não ouviremos diretamente suas palavras, mas ele falará conosco no idioma das circunstâncias. Jesus prometeu que se o buscássemos, ele nos traria alívio. Mas é preciso buscar, senti-lo e aceitar sua mensagem como diretriz para nossa vida. Afirmou Bezerra de Menezes: sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Quando somos ofendidos, por exemplo, se estamos sem Jesus, a ofensa poderá se transformar em ódio, que nos consome e nos adoece. Não é? Mas com Jesus, a ofensa se converte em perdão, que nos pacifica e traz saúde. Todo fardo com Jesus fica leve. Sem Jesus, contudo, isto é, sem aceitarmos as lições que ele nos oferece, o fardo fica muito pesado. Para estar com Jesus, não basta invocar a sua presença, chamar pelo seu nome, usar um crucifixo, adorá-lo em gestos ritualísticos. O espírito irmão X relembra um conto do poeta americano Longfellow, segundo o qual um monge passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era a hora de socorrer os doentes e aflitos à porta da casa. E naquele momento, o trabalho lhe pertencia. Ele tinha que estar lá. O clérigo relutou, mas com imenso esforço levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competia. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante estivesse amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação que estivera ao ver Jesus. Voltando, porém, à cela, após o dever cumprido, maravilha! Chorando e rindo de alegre, observou que o Senhor aguardava no cubículo e, ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse, bondoso: se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. O mestre sempre estará conosco quando estivermos cuidando de um coração tão ou mais sofrido que o nosso. Agora mesmo, sentindo-o próximo a nós, podemos ouvir suas palavras de luz. Tende bom ânimo, eu estou aqui, mas não deixemos Jesus fugir e já sabemos como. Ficou aí, portanto, essa maravilha lição, ensinamento para nós outros, para as palavras de Batuíra, não é? Nos incentivando, motivando a todas as vezes que estivermos passando por um problema, seja ele qual for, encontrar apoio em Jesus Cristo. Mas não é ajoelhado, não é ficando orando 24 horas por dia. Não, não é assim. Nós temos que ter fé, não é? A fé está quase que acima de tudo, mas uma fé sem obra não adianta nada. Então é importante recorrer a Jesus através do trabalho.
de preferência se envolvendo com aqueles que sofrem mais que a gente. Aí sim, essa é a maior oração que existe no mundo e no universo. Essa é a maior fé que existe no mundo e no universo. Não é? É uma fé realizante, atuante, não é? Ostensiva e contínua. Fica aí para nossa reflexão esse ensinamento. Fé realizante, fé contínua. Obras. Reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Então, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.